Antes, eu me centro agora sobre a Conferência de Puebla, em la resistência e la colegialidade sinodal em América Latina, não? Que vai dentro deste tema primeiro que eu enviei a Rafael. Bueno, um análise histórico detalhado nos permite perceber que, aunque nos pareçam cíclicas a vida eclesial e as vias teológicas, a Igreja avança em função de seu tempo. E no caso das conferências episcopais, é um momento comum que se observa na história da Igreja é que, em algumas regiões, grupos de obispos desejaram organizar-se para juntos fazer frente aos desafios pastorais de cada época. É a partir deste âmbito inicial que trataremos neste texto do tema da colegialidade sinodal em las conferências de CELAM, especialmente em las de Medellín e Puebla, para mostrar como a força da colegialidade que impulsa Medellín foi essencial para o momento adverso da realização de Puebla, que não só foi uma simples continuação da conferência anterior, sino que se constituiu a partir de uma identidade própria. Em termos históricos, realmente se pode ver como as conferências generais do CELAM conseguiram, graças ao exercício colegial de seus membros, revelar o rosto mais eminente do catolicismo em América Latina. Através de elas, os obispos, os teólogos, os conselheiros propuseram as novas vias de evangelização a ser desarrolladas em el continente. A partir das discussões pastorais, se realizou uma análise profunda de los fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos e eclesiais, de maneira evolutiva a cada conferência general, de acordo com seus contextos próprios. Apesar da tensionalidade entre as diferentes linhas conciliares de compreensão de lo que seria o mundo atual, que se apresentava frente à Igreja, estabelecidas em el concílio, o elemento de aproximação com as realidades concretas foi abraçado por los obispos de Latinoamérica. De hecho, só em Medellín, eles realizaram o que veniam realizando, aunque informalmente. Essa aproximação com as questões concretas do continente, através do trabalho de teólogos e teólogas que constituíram a teologia de la liberação. Se suele afirmar que a Conferência de Puebla confirmou e se mantuvo em linha com Medellín, como se não houvera em ela uma identidade própria. De hecho, Puebla ocorre em um contexto muito distinto de Medellín, que influenciou não só sua organização, sino também seu contenido. Sin embargo, não se pode olvidar que, passados 10 anos, a teologia de la liberação se encontra em sua etapa de consolidação, estruturada e sistematizada. Ao final, creio poder afirmar que é justamente o contexto de Puebla que lhe dá uma identidade de contenido e de expressão mais intensa de colegialidade entre seus participantes. Expressão de colegialidade em la diversidade é mais valiosa que as dadas em um contexto de consenso. Puebla ocorre em el auge de la primeira crise declarada entre a Cúria Romana e el CELAM. De hecho, quando Pio XII aprobou a criação do CELAM, abriu ao mesmo tempo um espaço para dar voz a outro tipo de igreja, talvez sem dar-se conta de la dimensão que isso alcançaria. La verdade é que, ao largo de los anos, la Cúria Romana lo percebeu e, desde entonces, agudizou o controle sobre o CELAM ou intentou hacerlo. Sin embargo, não conseguiu fazer desaparecer um hecho que é irreversível. Se construiu uma consciência latino-americana própria e essa voz de la consciência, uma vez despertada, nadie la calla. Justamente esta voz interior do povo de Deus e a voz da colegialidade dos obispos hicieron que, apesar de todos os esforços contrários, Puebla se realizara e se mantuviera em linha com Medellín. Por isso, muitas vezes, em la consciência general, Medellín e Puebla são consideradas quase que um evento único, uma tras outra. Ademais de los elementos convergentes com Medellín, Puebla se constitui como um hecho novo para a Igreja latino-americana por haver resistido e vencido suas graves divergências internas
dadas por el momento social, político e, sobretudo, eclesial de Celan. Puebla nasce, entre comillas, em um ambiente de novo, entre comillas, todavia, Celan, em 73, em Sucre, na Bolívia, durante a reunião extraordinária do Conselho, que renovou a direção, renovou também, entre comillas, a direção donde, segundo Comblan, se produjo um verdadeiro golpe. Contrariamente a los estatutos, el núncio apostólico invocando a autoridade do Papa, sem que sua vontade jamais hubiera sido confirmada, impuso uma nova direção. Contra a vontade de todos, impuso a Dom Eduardo Pirônio como presidente do Celan e a Lopes Trujillo como secretário-general. Lopes Trujillo provocou uma ruptura radical em la história do Celan, suprimiu todas as iniciativas criadas anteriormente por el Celan e imprimiu uma orientação contra Medellín. A ideia de uma nova conferência toma forma a partir de um embate de duas linhas opostas. De um lado, o desejo de continuidade e profundização de Medellín por parte dos liberais. Por outro lado, o desejo de um grupo conservador de desestruturar a segunda conferência. E, neste momento, estando em maioria, os conservadores poderiam tomar vantagem. Se em Medellín a linha conservadora de Celan era minoritária, em Puebla a situação se invertiu. Assustados com a repercussão de Medellín, os conservadores se articularam para evitar ao máximo seu avanço. Desse modo, em um espaço de 10 anos, se articularam para a condena de la teologia de la liberación, de las comunidades eclesiales de base e de la Conferência Latino-Americana e Caribenha de Religiosos, la CLAR, que para eles reflejava a ingerência de los religiosos em la política. Se aliaram às classes dominantes latino-americanas, estabeleceram vínculos com governos de direita e acordos entre a Igreja e as Forças Armadas. E legaram a Puebla como maioria vencedores e triunfalistas, anunciando a propaganda norte-americana contra a limpeza marxista em América Latina. Para eles, o marxismo estava na base da teologia de la liberación, de las SEBs e de la CLAR. Denunciavam a ameaça de um cisma em la Igreja, com a criação de uma Igreja popular, por las SEBs, dirigida por um magistério paralelo, del que nunca se dijo efectivamente que os teólogos de la liberación e os religiosos de la CLAR formavam parte, pero que eram possíveis candidatos. A tensão se instaura em Puebla por el pior ângulo possível. A ruptura do diálogo entre ambos grupos, com marcas consolidadas. De um lado, a guerra contra o marxismo claramente inexistente, e, do outro lado, a luta por la continuidade da liberação de los pobres e oprimidos do continente. Ademais dessas perspectivas, as preocupações também eram distintas. Ao final, estavam de um lado a Comissão Trilateral e as escolas de formação norte-americana para oficiais latino-americanos, e, do outro lado, reunidos em comunidades, os pobres preparando a história de Latinoamérica. Puebla terminou marcada por la gran reação da Igreja vinculada ao sistema vigente. Ao frente dessa reação se encontrava o cardeal Baggio, futuro presidente da Conferência de Puebla, e Lopes Trujillo, que assumiu a luta contra la CLAR e a teologia de la liberación, centrando seus ataques quase personais a Luiz Patinho, secretário-general de la CLAR e ex-companheiro de escola primária de Trujillo, e a Gustavo Gutiérrez. Em la prática, Trujillo, através do Celan, organiza reuniões, cursos e explicações sobre Medellín, lançou temas de campanha como a teologia de la liberación es marxismo, la CLAR es magistério paralelo e las SEBs são a Igreja Popular separada da hierarquia. Convocada em 76, sua preparação se entregaria ao Celan e essa nova tendência em neocomando não se poderia esperar muito em favor da linha de Medellín. Ao princípio, os expertos foram elegidos, todos de la linha mais conservadora, mientras que teólogos e assessores de las conferências episcopales foram impedidos de participar no evento. Por interferência do cardeal Pirônio,
Ao final da conferência, solo se autorizou a participação de Laclar. Em 77, el CELAM apresenta o documento preparatório que foi imediatamente e quase unanimamente rechaçado por los obispos. O acontecimento de Puebla se deu por la expectativa da chegada de Juan Pablo II e seu entorno midiático, que se desembarcava por primeira vez em Latinoamérica. Seus discursos e sua figura carismática tinham grande repercussão, e isso ajudaria significativamente ao grupo de Trujillo, apoiado por ele desde o início de sua formação. Lo que salvou o início de los trabalhos foi o discurso do presidente do CELAM, Dom Aloysio Loscheider, que vino em sentido contrário, mantendo a linha de Medellín e recordando as questões de pobreza e opressão em las que aún vivia o povo latino-americano. Finalmente, em 29 de janeiro de 79, se iniciou a conferência e, para a formação do quadro de organização de los trabalhos, venceu a linha liberacionista. O grupo rechaçou o esquema de trabalho de Trujillo e foi adoptado o esquema apresentado por Dom Luciano Mendes de Almeida, que se destacou como grande articulador de Puebla, constando de 4 temas e 21 comissões. Foi a primeira derrota de Trujillo. A segunda vino em el escândalo de la publicação em el diário independente Uno mais Uno, de uma carta de Lopes Trujillo a seu amigo Luciano Duarte, de Aracaju, o Brasil. Escrita com linguagem chulo, ela continha referências a diversas pessoas importantes da Igreja de Latinoamérica. Era um contenido inaceitável para um secretário-general do CELAM. Comblan destaca que o hecho é que, durante vários dias, Trujillo não apareceu em las reuniões e se quedou confinado em sua habitação. Como sea, seu prestígio havia sido ameaçado, seu liderazgo em la Assembleia perdido. Muitos pensaram que havia sido um acontecimento providencial. Claramente, Puebla não relativiza Medellín, como era lo deseado por el ala conservador, pero se mantém em linha com a segunda conferência e reforça suas opções e propósitos. Apesar de todas as tensões e conflitos, se alcançou uma homogeneidade em el documento que tem em seu centro a manutenção de la opção por los pobres em todos os textos elaborados por las comissões, em linha igualmente com o Evangelho Nunciandi. As advertências de Juan Pablo II não foram consideradas e se falou do tema da liberação aún com mais ênfase. Os teólogos proibidos de participar na conferência, barro a ameaça de condena, para os teólogos proibidos de participar na conferência, barro na ameaça de condena, foi uma vitória, a consagração da linha liberal em Puebla. Como lo diria José Comblan, o empate em campo ajeno é quase uma vitória. No obstante, esta aparente vitória de los conservadores não logrou impedir a recepção de Puebla. Realizada por los mesmos teólogos, assessores excluídos de la participação em la conferência, agora chamados a dar formação sobre o documento. Em poucos meses, a opinião estava formada. Puebla era a confirmação de Medellín. Em conclusão, eu queria dizer que, nesta reflexão histórico-teológica, quisimos destacar que, em frente a todas as indecisões e os acontecimentos eclesiais, históricos, políticos delicados, a força das conferências do CELAM, sobretudo Medellín e Puebla, reside dentro da expressão da unidade, da colegialidade de seus participantes, razão por la qual elas puderam guardar e seguir a ação pastoral contextual e própria de Latinoamérica e do Caribe. Agora bem, realizar a colegialidade em situação favorável é uma perspectiva. Contudo, analisando a história e os dados de Puebla, verificamos que se realizou a colegialidade em la diversidade. Guardar o espírito de Medellín não era suficiente, aunque imprescindível. E, nesse sentido, podemos afirmar que esse exercício solamente foi possível
porque havia en la base de la conferência la consolidação de uma nova identidade, realizada em um espaço de 10 anos, que separam os dois eventos, capitaneados por os organizadores Magrá, do Panamá, Flores, de Santo Domingo, Barbarém, do Peru, e Mendes de Almeida, do Brasil, que componiam a ala liberal de la coordenação dos dois trabalhos, e Laguna, de Argentina, que pertencia à ala mais conservador. Puebla buscou responder às importantes inquietudes do momento e, de maneira clara e repetida, destacou o profetismo de Medellín, a missão da Igreja na prática da liberação e o Espírito de Jesus, assim como reimpulsou o serviço da liberação em el continente. O contexto eclesial seguiu transformando-se em los anos posteriores, em grande parte por la força liberal do papado de João Paulo II, pela força literal do papado de Juan Pablo II, abertamente contrário às linhas generais da Igreja latino-americana. A lo largo de 28 anos de papado, se consolidou a alteração do perfil de los obispos e a linha de formação de los futuros padres. Ao final desse período, encontramos uma igreja de movimentos e sacramental que se alejou deliberadamente de sua maioria de las questões sociais punjantes na América Latina, igualmente dirimidas, pero não eliminadas, em las conferências seguintes do CELAM. Ao final, creio poder poner duas questões de fundo para a igreja atual na América Latina. A primeira é como reconquistar hoje o elemento de la colegialidade como força transformadora da ação da igreja no continente. E a segunda, como recuperar desde os primeiros níveis de la formação, seja de laicos ou de padres, a consciência latino-americana que se construiu nesse período da igreja. Muitíssimas graças.